Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Muito bem, pegue a sua Bíblia, abra na carta de Paulo a Roma, Romanos, capítulo de número 7, eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs aqui nesta manhã, algo que Deus colocou no meu coração e eu creio que também faz sentido para a sua vida e eu creio que a igreja precisa ouvir a respeito disso a fim de que nós tenhamos a nossa vida transformada por esta palavra. O tema dessa ministração é: mudanças são necessárias. Mudanças são necessárias. Romanos capítulo de número 7, a partir do versículo de número 14, diz assim o apóstolo Paulo: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas é o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Vou ler novamente o 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo de meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Assim diz a palavra de Deus. Pode fechar a sua Bíblia, feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós oramos, nós te pedimos que o Senhor nos ajude nesta manhã a ministrar a sua palavra. Pai, nós somos dependentes de Ti. Sabemos que o Senhor tem algo preparado para as nossas vidas e que isso é bom. Que o Senhor nos ajude a entender, a compreender, a aplicar essa palavra na nossa vida, porque nós sabemos, ó Pai, o quanto é importante mudarmos, ó Pai. Mudanças são necessárias. A sua palavra nos ensina a respeito disso. Que o Senhor nos conduza através desse texto que foi lido, através das palavras que serão ministradas, faladas deste altar. No nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Mudanças são necessárias, embora mudar não seja nada fácil. Mudar não é
fácil. Às vezes a gente tem uma ilusão de que mudar uma atitude na nossa vida ou mudar um pensamento é fácil, mas quando nós tentamos colocar isso em prática, aí sim nós observamos que mudar é complicado, mudar é difícil, mudar é trabalhoso. Em qualquer área da nossa vida, mudança, por mais que a gente acredite que mudar vai ser bom para a nossa vida, o processo de mudança em si não é fácil. Paulo, ele está escrevendo à igreja de Roma, que ele não conhecia ainda, e ao escrever à igreja de Roma, ele deixa neste texto, no capítulo de número 7, exatamente isso, que mudanças são difíceis, mudança é complicado, toda mudança exige uma luta, e uma luta muito grande na nossa vida. Inclusive o texto, e eu reforcei esse versículo, ele diz assim: olha, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o bem que eu tenho que fazer, eu sei como eu devo conduzir a minha vida, eu sei quais são as atitudes que eu devo ter, quais são os pensamentos que eu tenho que colocar dentro da minha mente, no meu coração, eu sei de tudo isso, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não é fácil, porque esse bem que eu tenho que fazer, muitas vezes eu não consigo fazer, e mais do que isso, aquele mal que eu não quero fazer, algo que é ruim para a minha vida, algo que eu sei que não constrói nada de bom, desconstrói, pelo contrário, né? E esse mal que eu não quero, que eu tenho consciência, Paulo está falando de algo que ele não tinha consciência, ele sabia, tinha consciência do que era o bem, e tinha consciência do que era o mal, e ele dizia, esse mal que eu não quero fazer, infelizmente, ele sempre está diante de mim, e infelizmente eu sempre acabo por fazer. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, é que existe realmente uma luta entre carne e espírito, existe uma luta entre o bem e o mal, e todos nós enfrentamos essa luta, consciente ou inconsciente, isso existe na nossa vida, e você sabe que é dessa forma, você sai dessa igreja, vai para a sua vida cotidiana, para o seu dia a dia, e você sabe como é difícil a luta que é para manter os princípios do Evangelho. E de vez em quando nós chegamos no final da noite, ao fazermos aquela geral do dia, aquele censo do dia, nós percebemos que muitas coisas nós não caminhamos como devíamos caminhar. É aquele mal que a gente não quer fazer, mas infelizmente às vezes nós fazemos, por mais que a gente tente mudar. Existe essa luta, é uma luta entre carne e espírito, entre bem ou mal, como você preferir. É aquele velho desenho, né, que está ali, um anjinho no ombro e um capetinha no outro ombro. Né? E é interessante, os dois estão falando, os dois falam ao mesmo tempo. Né, e às vezes a gente fica confuso. Né, porque isso aqui é legal, isso aqui é rápido, não, isso aqui demora um pouco, mas a palavra diz isso, e nós ficamos exatamente, em muitas ocasiões, divididos neste sentido. Por mais que nós lutemos, por mais que você lute para poder mudar, essa luta não é uma luta fácil, porque envolve todo o nosso ser. Uma mudança envolve todo o nosso ser, e mais do que isso, uma mudança envolve todo o nosso ser, e envolve também as pessoas que estão ao nosso lado, seja o nosso parente, esposa, marido, filhos, diretamente ali, ou seja, pessoas que estão próximas no dia a dia da gente. Então a mudança, ela é uma luta. Mudar exige de nós uma disposição muito grande, muito mais do que consciência do que é certo ou errado, muito mais do que consciência do que é certo ou errado, porque o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu sei o que é errado, e eu não quero fazer isso, e eu sei o que é bom, é isso que eu quero, mas muitas vezes eu não consigo.
Muitas vezes, diante dessa luta, eu saio perdedor, porque essa mudança, ela exige muito. E nós não estamos falando aqui de uma pessoa qualquer. Estamos falando aqui do Eduardo, do Juninho, da Adra, do Jotinha, né? Apesar que a gente é poderoso na palavra, amém? Amém, muito bem. Encheu um pouquinho a bola aqui, né? Mas é o apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo, ele sofreu uma grande mudança na vida dele. Você conhece a palavra de Deus, Atos ali, demonstra a atitude do Paulo, do Saulo, né, antes da sua conversão, né, totalmente contrário ao cristianismo, né, assinando sentença, buscando sentença para poder condenar e matar cristãos. Essa era a vida de Saulo. E foi preciso quem? O próprio Senhor Jesus Cristo falar com ele, para que ele se convertesse. Então foi uma mudança muito grande, uma mudança muito radical, porque ao lermos ali a palavra de Deus, o livro de Atos, parece que é uma outra pessoa, não, mas é a mesma pessoa convertida. Então Paulo sofreu uma grande mudança na sua vida, porém a mudança que nós sofremos com a conversão é apenas uma etapa de tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, amém? Porque às vezes nós achamos que é somente, agora me converti, estou indo na igreja, está tudo legal, tudo bem, e essa é uma realidade mesmo, mas essa mudança proporcionada pela conversão, ela não acaba aí. Essa mudança tem que ser um desejo do nosso coração, mudar tem que ser um desejo do nosso interior, mudar tem que ser a disposição do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, porque ser cristão exige de nós mudança, amém? Exige de nós mudança. Quando nós nos convertemos, nós levantamos a nossa mão, nós negamos os falsos deuses, com a mão levantada a gente diz assim, eu creio em Jesus, eu sinto isso no meu coração, eu creio na obra da cruz. Você se converteu, você mudou, porém o processo de mudança ele continua. É necessário a gente começar ali a observar a palavra de Deus, aprendemos agora há pouco a respeito de vida financeira, e ao aprendermos e saber o que agora é certo, termos consciência daquilo que é errado, saber o que é certo, isso tem que gerar em nós não somente a consciência do certo ou errado, mas uma disposição de mudar. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que são PhDs, são doutores no certo ou errado, sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas não consegue mudar. Por dois motivos, porque mudar é muito difícil mesmo, é complicado, ou às vezes por achar que não é necessário. Mas eu quero quebrar essa primeira barreira na sua mente nesta manhã. Mudar é necessário, amém? Mudanças, elas são necessárias. Sabe por quê? Porque Deus não está satisfeito que você esteja nesse nível. Deus quer te colocar em níveis mais altos, em todos os sentidos da sua vida. Agora, se Paulo teve dificuldades e deixou relatado de uma forma muito clara, olha, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, mas também é difícil para mim, eu tenho que lutar, isso é uma luta diária e é uma luta constante na minha vida. Se Paulo deixou isso registrado num dos livros mais importantes da palavra de Deus, que é o livro de Romanos, ele deixou registrado com um fundamento e com um objetivo, que a gente saiba que mudar é necessário, mas também que a gente saiba que mudar envolve luta da nossa parte, amém? Existem algumas mudanças na nossa vida, que elas são mudanças muito interessantes. A primeira mudança que eu quero falar com os irmãos aqui é da mudança física. A mudança física, do nosso físico, eu estou falando do corpo, do seu corpo, dessa carcassinha que está aí, né? A mudança física, ela não pode ser evitada. Você sabia disso? E eu digo mais do que isso, não depende de nós a mudança física. Então, essa questão do nosso corpo, o nosso corpo mudar, isso é inevitável, queira você ou não.
querendo você ou não. Isso é inevitável. Um bebê não nasce e pensa assim, não vou crescer não. Não vou crescer, tá muito bom aqui no colo da minha mãe tomando tetê. Vou ficar desse jeito, tomei uma decisão, vou ficar assim para sempre. Não cabe a nós essa mudança, esse crescimento físico, essa evolução física, como você queira chamar, ela não pode ser evitada e ela não depende de nós. E eu falo, mulher, por mais que o seu creme seja bom, por mais que o seu creme seja bom, por mais que você espalhe ele pela sua cutis, né? É caro esse creme aqui, tudo bem, pode te ajudar e te ajudar muito, mas a mudança física ela é inevitável, Pode comprar o tônico capilar mais poderoso do mundo, amém, Jotinha? Sentou na frente e apanhou. Não tem jeito. Às vezes eu vejo os irmãos lutando, eu fico pensando, meu irmão, você vai gastar um dinheiro danado. Quando eu vejo esse pessoal ricaço aí, cheio de dinheiro, careca, eu fico tranquilão, porque eu sei que a questão não é dinheiro. O negócio não envolve grana. São as mudanças físicas, as mudanças do corpo. Então você pode comprar um creme super... Não estou dizendo que você não tem que se cuidar, não. Né? O que a gente conseguir, né, esticar em todos os sentidos um pouquinho, né, não tem problema. Né? Mas não adianta, a idade ela vai chegar para você. Né, como a água que a gente tenta, né, juntar na concha das mãos. Por mais que você tente ali, vai começar a cair uma gota para cá, uma gota para lá. Por quê? Porque essa mudança ela é inevitável e ela nem depende de nós. Agora, existe também pessoas que não aceitam isso, não aceitam esse tipo de mudança. E quem não aceita esse tipo de mudança sofre muito. Não estou aqui dando um atestado para você ser uma pessoa relaxada na sua vida. Não é isso. Mas eu estou te dizendo que essa mudança física do nosso corpo, ela é inevitável e Deus nos criou exatamente desse jeito. Meu irmão, por mais saudável que você seja, você não vai chegar aos 150 anos de idade. Não vai. 150 não. Para alguns, como nosso pastor, talvez uns 110 brigando bem. Corta essa parte da gravação e vamos passar para outra, né? É algo inevitável. E eu vejo muitas pessoas lutando contra aquilo que às vezes é inevitável na sua vida. Não estou dizendo que você não tem que cuidar do seu corpo e ser uma pessoa saudável, porque a gente pode chegar assim, no alto da nossa vida, mas no final da nossa vida muito saudável, ter uma morte muito digna. Isso é bíblico também, a gente tem que trazer para a nossa vida, não é isso. Mas às vezes as pessoas evitam esse tipo de mudança. E às vezes evita esse tipo de mudança de uma forma muito triste. Não aceitando, às vezes as pessoas não aceitam a sua idade. Um adolescente chegou para mim e falou assim: ei pastor, você está velho, hein? Eu pensei, quase expulsei o capeta. Sai daí, capeta da mentira, o pastor está novão. Mas eu faço 40 anos daqui a 2 semanas. 40 anos. E um adolescente de 14 anos de idade. E aí eu fiquei imaginando, né, se eu voltar aos meus 14 anos de idade e ver um pastor 40 anos de idade, eu falo, você está velho mesmo, é a ótica. E é a realidade. Não adianta eu querer falar ou pensar de forma diferente. Para um adolescente de 14, 15, eu estou velho. Né? Porque essa é a visão, e relativamente é dessa forma. Como eu ficaria muito bravo se uma pessoa de 80 anos chegasse para mim e falou: pastor, você está velho, hein? Eu falo: velho está você. Você que está velho. E às vezes nós não aceitamos, gente. Não aceitamos aos 40 anos de idade. Nós não fazemos as mesmas coisas que se faz com 15, 16 anos de idade. Se eu for dormir 3 horas da manhã, eu fico uma semana estragado.
Adolescente, a semana inteira, dorme 3 horas da manhã e acorda bem. Então, são coisas que a gente tem que aprender a aceitar. Não estou dizendo que você não pode dar uma arrumada aí no esqueleto. Dá uma arrumada. Se tiver uma grana, pode dar uma esticadinha aí, não, a gente não tem problema com isso, não. Né? Mas saiba onde você está locado. Onde você está, qual é o seu tempo, a sua idade, né? Respeite essas mudanças, sabe por quê? Porque se você não entender isso, você vai gastar seu dinheiro, você vai gastar a sua mente, você vai gastar o seu esforço diante daquilo que é inevitável e diante daquilo que não depende de você. Precisamos aprender a nos aceitar um pouco mais e darmos um pouco menos de lucro para a indústria cosmética. Fica só uma dica, não tenho nada contra isso, né? Tem um creminho também que eu passo de vez em quando, porque negão assim fica meio cinza o cotovelo, né? Então aí, hoje eu não passei porque eu estou de manga comprida, né? Aí você dá uma passada, tal, né? Passa um pouquinho no rosto, dá uma polida na careca, e assim vai, né? É normal, não tem problema, mas tome cuidado, porque tem pessoas que vivem lutando para evitar esse tipo de mudança, ao ponto que deveria estar aproveitando muito esse tipo de mudança, porque nessa idade a gente pode ter o prazer de dizer assim: adolescente, pega aquele negócio lá para mim, vai rápido! Né? Ele não vai falar nada, ele vai olhar para você: deixa eu ir rápido mesmo, senão vai morrer aqui, né? Vai, pega, né? A gente pode aproveitar cada fase da nossa vida e saber que existe algumas mudanças, né, que são inevitáveis e não dependem de nós, e uma dessas mudanças é a mudança física, sabermos os nossos limites e não invertermos as coisas, amém? Nós não podemos inverter as coisas, porque tem pessoas um pouco mais avançadas na sua idade, né, que quer ser adolescente de novo. E eu já disse isso na igreja uma vez, eu acho isso muito feio. Eu acho muito feio. Às vezes a pessoa já passou um pouquinho e vai querer lá bater bola junto com os adolescentes, né? E aí fica feio, porque quer ganhar na carteirada, quer ganhar no grito, né? Sabe o seu limite. Se te colocaram para jogar, já agradeça a Deus. Eu vou jogar. Ô tiozinho, fica aqui atrás, não sai daqui não, hein? Se a bola vier, você chuta. Agradeça a Deus, te colocaram para jogar. Então, às vezes, a gente vai invertendo essas coisas, e ao invertermos as coisas, tornamos a nossa vida muito difícil, porque essa mudança é uma mudança inevitável. Quer ver uma outra mudança inevitável? É a mudança social. A mudança social, ela não depende de nós, e ela também não pode ser evitada. Quando eu falo mudança social, envolve os nossos relacionamentos. Eu brinco com o meu filho, e quando eu brinco com o meu filho, eu deito no chão, eu rolo, eu pego o carrinho, eu faço também, faço tudo isso, mas eu brinco com o meu filho, eu não brinco como o meu filho. Estão me entendendo? Com o meu filho é muito diferente de como meu filho. Se o Pedro chegasse da escola às 5h30, 5h35 da tarde, e me visse com essa toalha aqui amarrada no pescoço, e eu pulando em cima da cama dizendo que eu sou o super-homem, ele ia achar que eu sou doido. E com certeza, ele teria toda a razão. Por quê? Porque eu brinco com ele, mas eu não brinco como ele. Por quê? Porque essa mudança já aconteceu na minha vida. E muitas pessoas não aceitam esse tipo de mudança. Ou seja, quer viver eternamente como um adolescente. E isso é feio demais, gente. É feio demais. Eu sou pastor de vocês e eu tenho que dar um alerta. Às vezes nós olhamos pessoas que estão tentando evitar, gastando um esforço desnecessário em algo que não pode ser evitado. E mais do que isso, não depende dela. Não depende dela. Homens tentando viver como adolescentes. Mulheres tentando viver como adolescentes em todos os sentidos. Nas roupas que usa. Não estou dizendo que você pode ser uma pessoa um pouco mais moderninha, aí não tem problema algum não.
Mas tome muito cuidado, porque às vezes não é ser moderno ou ser atualizado, é querer ser novamente um jovenzinho ou uma jovenzinha, um adolescente. E aí nós vamos misturando as coisas. Há um tempo, bastante tempo atrás, estava a moda, né, desses, sim, os quarentão, eu não era quarentão ainda, mas homem usar aquela camiseta bem mostrando o muquinho, né, mostrando o braço e tal, e aquela bolsa cruzada aqui no peito, tal, né, sapatênis e não sei o que lá, tal, nada contra, não. Mas, às vezes eu olhava uns senhores que dava vontade de falar assim, presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Não é que você não pode usar uma camiseta, nada, tal, mas tem certas coisas que não cabem. Tem certas mudanças na nossa vida que simplesmente a gente tem que aceitar. Sabe por quê? Porque se nós não aceitarmos, nós vamos perder o nosso tempo presente. Porque a vida, ela só se vive nesse tempo presente. Vocês estão me entendendo? Só vive nesse tempo presente. Não tem como viver no passado e muito menos no futuro. Você vive aqui. E às vezes vivendo no presente, querendo trazer o seu passado, você perde o presente. Você perde a única possibilidade de você viver bem. E a gente, às vezes, por ter decepções, eu não tive a adolescência e a juventude que eu queria ter. Agora eu tenho condição, né? E compro skate, né? Compro o videogame mais caro, porque não teve, nem um Atari teve, né? A Alessandra deu risada porque é dessa época aí, ó. Não teve, né? E aí quer usar as roupas que não teve, né? O Nike, né? Agora eu vou andar só de Nike, porque o adolescente não tinha, às vezes nem gosta. Às vezes nem gosta, às vezes nem se sente bem com aquilo lá. Mas sabe por quê? Porque naquele momento não tinha, e aí esquece que as mudanças sociais são inevitáveis, e acaba trocando os pés pelas mãos, acaba perdendo o tempo presente, confundindo-se com o passado e fazendo nada do seu futuro. Essa é a realidade, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas vivem infantilizadas nos seus relacionamentos sociais. Tem alguns que falam até assim, beijinho, estou de mal, né? Tem muitas pessoas que fazem até desse jeito. Depois tem que o seu pastor lá para pegar, vem aqui, dá o dedinho, isso, dá o dedinho. E a pessoa fala, tá, eu vou dar o dedinho, mas nem vou olhar para a cara, né? E fazer as pazes. E nós vamos nos infantilizando. Da mesma forma que o contrário existe. Às vezes, por o peso de uma sociedade e da família como um todo, muitas crianças deixam de ser crianças rápido demais. Deixa de ser adolescente rápido demais. Isso não envolve tempo, às vezes é o impulso da sociedade que a gente vive. Eu, com 10, 11 anos, eu brincava de carrinho. E não é para minha cara que você também brincava, China. É que você não tinha dinheiro para comprar, mas brincava. Hoje você pega um adolescente de 11 anos de idade, ele quer brincar com o celular, meu irmão, né? É celular, né? Porque o adolescente hoje de 11 era o nosso jovem de 20 anos de idade há 10, 20 anos atrás. E nós vamos promovendo esse crescimento, que não é um crescimento, é um desajuste social, né? E as coisas vão se desequilibrando. Nós vamos antecipando as coisas, né? E o que acontece? Gravidez com 13, 14 anos de idade, né? Muitos adolescentes, ao invés de estudar, assumem a casa, né, porque tem que pagar a conta, tem que fazer um monte de coisa, e nós vamos, né, distorcendo. Muitas vezes isso vem fruto do quê? Né, de uma não aceitação dessa mudança. É uma mudança que não pode ser evitada, gente.
São mudanças que não podem ser evitadas e não dependem de nós. Nós precisamos aprender a ter essa sensibilidade do nosso tempo, em relação ao nosso tempo, e viver o nosso tempo muito bem vivido, sabendo quem você é, o seu período, o seu momento. E isso espiritualmente também é uma verdade. Porque tem muitas pessoas que não querem crescer espiritualmente, no sentido dos seus relacionamentos. Tem pessoas dentro da igreja que são totalmente infantilizadas, já são crentes de velho na igreja, às vezes com décadas, mas quando a gente olha os relacionamentos desse crente de décadas, ainda é um relacionamento com as crianças, tem que ser colocado junto com as crianças, porque não compreende muito bem. É uma mudança inevitável, mas que a pessoa não percebe. Às vezes Deus já está esperando dela coisas muito mais evoluídas, muito mais crescidas, né? E ela, por não perceber, ou por não querer, né, algo que é inevitável, acaba sendo uma pessoa que não cumpre com aquilo que Deus quer que ela faça, para ser mais elegante com as palavras. E eu sei que isso não é o seu caso, amém? Mudanças, elas são necessárias. Algumas mudanças, elas são inevitáveis. E algumas mudanças não dependem nem de nós. Elas irão acontecer, vão acontecer na sua vida, queira você ou não. Elas irão acontecer na sua vida. Então, para ser bem popular, aceita, meu irmão, que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que você aproveita mais. Aceita que Deus vai te usar muito mais, de uma forma muito mais interessante, muito mais saudável do que você imagina. Uma outra mudança é a mudança sentimental. Você sabia que essa mudança sentimental, ela também, dos sentimentos, da alma, ela também não pode ser evitada. E ela também não depende da gente, sabia disso? Porque muitas pessoas gastam um esforço tão grande nesse tipo de mudança na sua vida, que ficam estafadas e cansadas. A mudança dos sentimentos, das nossas emoções, elas são inevitáveis. E muitas vezes não depende nem de nós. Depende, às vezes, das pessoas que estão à nossa volta, porque são esses relacionamentos onde a alma é envolvida. Às vezes não depende nem da gente. E muitas pessoas lutam. Pastor, eu conheci essa igreja, e eu agora estou muito bem, estou alegre, e eu vou ficar assim para o resto da minha vida. Não vai. Gostaria de falar para você que, venha para Cristo Salva também, né? Venha para o mundo de Cristo Salva, né? E você vai ficar feliz para o resto da sua vida. Não, porque mudança é inevitável. A Bíblia diz que existe momento que a gente tem que chorar com aqueles que choram, mas também vai existir momentos que nós vamos nos alegrar com aqueles que um dia já choraram bastante. Então essa mudança sentimental, ela é do ser humano. Muitas pessoas não aceitam isso, querem viver numa alegria constante, e até aí é um desejo bom, mas tem muitas pessoas que também têm o desejo de viver numa tristeza constante, e aí isso é muito triste, isso é muito trágico, isso é muito complicado para a vida das pessoas. Agora, é certo que essa mudança, ela é um caminho de mão dupla, a mudança física, você nasce e você sabe o seu fim lá, né? A social, é bem delimitada a cada fase da vida, mas essa mudança sentimental é um caminho de mão dupla, porque ela pode ser uma mudança para o mal, como pode ser uma mudança para o bem. Pode ser para o mal, ou pode ser para o bem. E isso sim é algo que a gente pode ter e deve ter dentro do nosso coração, de conduzir essa mudança que é inevitável, conduzir essa mudança, sempre pelos caminhos bons, amém? Sempre pelos caminhos bons. Como? Ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos guardar o nosso coração. Muitas pessoas com o coração extremamente exposto, um coração vulnerável,
Um coração que qualquer lixo que é lançado é aceito e é guardado dentro da sua vida, dentro do seu coração. A Bíblia diz: proteja o seu coração, guarde o seu coração. Tem pessoas que entram numa depressão, numa crise, por ouvir às vezes uma expressão, uma palavra, uma colocação, e às vezes até uma brincadeira de outra pessoa. Às vezes a pessoa brinca: você é feio. Às vezes é verdade, mas às vezes é brincadeira. No momento, tal, e aquilo entra no coração da pessoa. E aí ela compra um espelho maior, né? Compra um espelho maior, põe lá no banheiro, começa a olhar e fala: rapaz, sabe que ele tinha razão mesmo? E aquilo vai entrando na mente, vai entrando no coração. E essa mudança sentimental, que deveria ser conduzida para algo positivo, acaba sendo conduzido para algo negativo na nossa vida. Muitas pessoas sofrem com isso, gente. Às vezes nós estamos pregando, pastor pregando aqui na igreja, aqui, nesse público. 300 pessoas ouvindo. O pastor fala alguma coisa, a pessoa está falando para mim. O pastor está contando a minha vida. O pastor me expôs. E às vezes a pessoa mesmo se expõe, né? Porque às vezes a gente fala algo aqui para ensinar na igreja. E esse ensino aqui é o ensino no atacado, não é ensino no varejo. O varejo é o aconselhamento. E a pessoa, ao invés de conduzir a sua mudança sentimental das suas emoções, da sua alma, para algo bom, acaba conduzindo para algo ruim. Eu vou ser sincero com vocês. Se nós tivermos um problema aqui dentro da nossa igreja, que é uma situação que nós entendemos que é generalizada, ou mais de um caso, 2, 3 casos, começa a andar por dentro da igreja, a se multiplicar dentro da igreja, nós vamos pregar nesse púlpito. Queira você queira ou não. Amém? Vocês estão me entendendo? É assim que funciona a palavra de Deus. Nós não podemos sermos negligentes em relação a isso. Se tem um problema que é geral dentro da igreja, nós vamos ensinar a respeito disso. Tem certas coisas que são pontuais, né, pastor Luiz? São pontuais. Eu não vou bater na igreja inteira, se bem que de vez em quando mas vou chamar aquela pessoa e falar: você está errado nisso. Não é assim que conduz a vida. Mas tem certas coisas que não é de uma pessoa, de uma família. São coisas que são gerais dentro da igreja. E nós temos que tratar de uma forma geral. E a pessoa que não aceita uma mudança sentimental, geralmente acaba mudando, mas conduzindo essa mudança para algo ruim, para algo mal, para algo que não é bom na vida dela. Nós não podemos evitar essas condições sentimentais na nossa vida, mas nós podemos cultivar o caminho que a gente quer que essa mudança siga. E isso é algo que eu e você podemos fazer. Amém? Vocês estão me entendendo? Estão me compreendendo? E eu vou falar da quarta mudança, que é a mudança espiritual. A mudança física, ela é inevitável, você já entendeu isso. Tudo bem? Né? É algo que não depende de nós. Você entendeu isso? Está entendido? A mudança social é algo inevitável. Né? Você não vai ver um senhor de 80 anos matriculado no jardim da infância. Não vai. Não existe um lugar para cada um. Né? Da mesma forma, você não vai ver uma criança lá no lar dos idosos. Não faz sentido. Isso é inevitável. Não depende de nós também. Da mesma forma, a questão sentimental ela é inevitável. Não depende de nós. Embora a gente possa apontar, falar: não, eu quero que a minha vida sentimental mude nesse sentido. Isso nós podemos fazer. São coisas inevitáveis também. Agora, a mudança espiritual ela é diferente. Sabe por quê? Porque a mudança espiritual é a única que pode ser evitada. A mudança espiritual é a única que pode ser evitada. Quer saber mais? É a única que depende de nós. É a única que depende de nós. É a única que pode ser evitada e é a única que depende de nós. E para dar um panorama geral dessa situação, a mudança espiritual é a mudança mais importante da vida de uma pessoa. Deus colocou essa responsabilidade em nós,
Porque essa mudança espiritual, ela toca na nossa vida como um todo. Todas as outras mudanças que ocorrem na nossa vida, embora sejam inevitáveis e não depender de nós, a mudança espiritual nos prepara para essas mudanças. A mudança espiritual nos prepara para algo chamado vida. Vida. Tem muitos idosos que não têm vida, como tem muitos jovens que não têm vida, porque não tomaram a decisão de ter uma mudança espiritual. Vocês estão me compreendendo? Essa é a decisão mais importante. É a única decisão, mudar espiritualmente, é uma decisão nossa. Você pode dizer assim, eu não quero mudar espiritualmente. Eu não quero. Não quero. Eu não estou falando agora de uma pessoa que está no mundo e se converte e vem para a igreja. Não é dessa pessoa que eu estou falando. Estou falando da gente, nós aqui dentro da igreja. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que dizem assim, eu não quero essa mudança. E é possível isso. E pessoas que não desejam uma mudança espiritual, não alcançam a mudança espiritual. Porque é algo que depende de nós. É algo que depende das nossas atitudes. Mudar espiritualmente depende de você, depende de mim. É algo que está dentro do nosso domínio. Embora seja uma mudança de muita luta e de muita guerra, de muita batalha. Paulo, quando ele deixou registrado, ele disse que existia uma luta contra o pecado, uma luta contra o bem e contra o mal, uma luta de carne com o espírito. Existe essa luta, mas ele também nos deixa aqui, logo no final do texto, o maior de todos os ensinamentos. Ele nos deixa aqui a grande dica de como nós podemos ou devemos mudar a nossa vida espiritual. Vamos ler de novo, novamente? Pegue a sua Bíblia. Eu vou ler a partir do versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo, é uma luta muito grande. É difícil, é complicado mesmo esse negócio. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu irmão, nós mudamos espiritualmente quando nós temos mais de Jesus em nós. O que Paulo está dizendo é assim, olha, para toda essa luta, para toda essa angústia, graças a Deus por causa de Jesus. Porque em Jesus, com Jesus, eu posso mudar espiritualmente. E mudando espiritualmente, com isso, com essa mudança, eu posso conduzir minha vida muito melhor diante das mudanças físicas, diante das mudanças sociais, diante das mudanças sentimentais, diante das mudanças da sua vida profissional, diante das mudanças na sua vida financeira. O Célio pregou aqui, houve muitas mudanças na vida financeira dele, momentos de baixo, de escassez, momento de abundância, graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo assim, é difícil, a luta é uma luta muito complicada, mas graças a Deus por Jesus. Sabe por quê? Porque com Jesus nós podemos promover essa mudança espiritual de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta.
A palavra diz que um dia o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Essa palavra, o Senhor Jesus. Graças a Deus pelo Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque com Jesus nós podemos mudar. Quanto mais desta palavra estiver dentro de você, mais mudanças espirituais vão acontecer na sua vida. Quanto mais mudanças espirituais que ocorrerem na sua vida, mais preparados seremos para as mudanças que são inevitáveis na nossa vida. Você compreende essa palavra? E essa mesa que nós vamos nos assentar aqui nesta manhã, ela nos traz à memória uma obra, a obra da cruz. É exatamente isso. Nos traz na memória o Senhor Jesus, mas mais do que isso, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário permite que a gente alcance uma mudança espiritual. Mas somente se nós desejarmos. Somente se eu ou se você, se nós quisermos. Por quê? Porque a mudança espiritual é a única mudança que pode ser evitada. É a única mudança na nossa vida que depende exclusivamente da gente. A mesa, ela está aqui. A Bíblia diz que existem lugares neste banquete. É um banquete, são lugares. E que a mesa também não está completa. Falta muita gente se assentar aqui. E talvez essa pessoa seja você. Ou talvez seja alguém que você ama tanto, a qual você vai ter a oportunidade de alcançar através das casas de paz, no final deste mês. É um banquete. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque de vez em quando a minha cabeça também trava. Às vezes as minhas atitudes não são tão legais como eu queria que elas fossem. Às vezes eu falo e falo coisa errada. Às vezes eu direciono de forma errada. Às vezes eu sou duro comigo mesmo, sou duro com outras pessoas. Mas quando eu me lembro do Senhor Jesus, me lembro da sua palavra, eu também uso a mesma expressão do apóstolo Paulo. Graças a Deus por Jesus, que é o meu Senhor. Porque quando eu tiro os olhos da minha pessoa e coloco os olhos no Senhor Jesus, eu mudo espiritualmente. E mudando espiritualmente, a minha vida, ela muda. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra no seu coração? Então, por favor, feche os seus olhos mais uma vez. É um momento de reflexão. É um momento que você tem para poder deixar o Espírito Santo consolidar algo na sua vida. Talvez você enfrente uma luta muito grande com mudanças físicas. Talvez você enfrente uma luta muito grande com as mudanças sociais. Talvez você já não consegue mais estar naqueles lugares que você gostava antigamente, porque antigamente é antigamente. Talvez você viva uma luta muito grande com as mudanças sentimentais. Talvez você não esteja controlando muito bem isso na sua vida, não esteja direcionando essas mudanças para algo que vai fazer bem para a sua vida. Talvez você se reconheça limitado dessa forma, mas talvez também você se reconheça muito limitado espiritualmente. Mas hoje você entende que essa mudança espiritual, ela depende da gente. É algo que pode ser evitado. Talvez você esteja evitando essa mudança espiritual por muito tempo na sua vida. Mas é o momento de mudarmos. E isso sim, é uma decisão nossa. Eu gostaria muito que todos saíssem daqui nesta manhã com um desejo muito grande de mudar a sua vida espiritual. Um desejo muito grande de compreender aquilo que Deus tem. Um desejo muito grande de ser útil, de ser relevante no reino de Deus.
com desejo muito grande de assumir a sua responsabilidade, de levar o Evangelho, com desejo muito grande de estar presente nas orações. Agora nós estamos com muitos períodos de oração, graças a Deus, não é muitos não, ainda são poucos. Um desejo de estar presente nas orações, de fazer o seu discipulado, de participar de um discipulado, de aceitar um pastoreio, de ter o desejo de ser pastoreada. Isso é mudança espiritual, mas isso depende da gente. Isso depende de mim. E isso depende de você. Se você, com seus olhos fechados, colocar a sua vida diante de Deus, você vai ver que diante dessa palavra, vai vir sobre a sua vida também uma unção, um poder, uma capacitação de Deus, a ponto que você procure essa mudança espiritual, porque diante dessa mudança, você vai ver toda a sua vida sendo transformada por Deus. Vai aprender a aceitar certas coisas e vai aproveitar muito mais a vida. E eu digo, biblicamente, a sua vida será uma vida abundante. Ore neste momento, você com Deus. Faça uma breve reflexão enquanto nós ministramos esta canção. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!